Amigas da Brava, bem amigos e amigas da Academia do Ar 360. Mais uma noite onde nós vamos fazer uma pequena live trazendo informações relevantes para vocês sobre o mundo do ar-condicionado, da climatização, refrigeração. Hoje nós vamos falar sobre novas tecnologias voltadas para os cuidados da qualidade do ar de interiores, né? Como que nós podemos ter novos produtos e serviços que possam contribuir decisivamente para melhorar o ar que respiramos. Meu nome é Arnaldo Parra e eu gostaria de compartilhar com vocês as informações na noite de hoje, melhor dizendo, junto com meu amigo Gilberto Machado e também com o Luiz Acuta, que vão trazer justamente essas informações, falar sobre produtos, sobre essas novas tecnologias. Eu peço a você que se conectou agora, que puder, se você gostar da nossa live, por favor, deixe o seu like, isso daí é importante para nós podermos medir se os assuntos que estamos trazendo aqui são relevantes, se eles contribuem para os negócios da sua empresa. Peço também, por favor, que você se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe os seus comentários, se você puder compartilhar com seus amigos que você acha que podem também usufruir dos benefícios dessas informações, e nos siga nas redes sociais. Nós estamos fazendo um trabalho intenso aí de divulgação tecnológica, divulgação de informações, né? A difusão do conhecimento que eu seria presunção, mas meus amigos principalmente têm aqui para trazer para todos nós, compartilhar, e que isto produza os efeitos positivos, né? Um ciclo virtuoso para as nossas empresas, gerando mais negócios, gerando mais saúde e segurança para a população em geral, que habitam os ambientes climatizados de maneira geral. Então, a nossa noite de hoje, nós vamos trazer aqui o Gilberto Machado, que já está conectado, e o Luiz Acuta. Eles mesmos vão se apresentar, falar sobre suas qualificações, vão fazer a apresentação e eu acompanho todo o nosso chat aí pelo YouTube. Eu tenho também o meu sócio, que é o Libório, está nos acompanhando através do Instagram. Agradeço ao Libório, agradeço a Amanda Parra, que também está no backup, fazendo um trabalho excepcional aí, nos ajudando muito. Agradeço muito a equipe da Ensinava PSMI, através do César, do Alan, da Mônica, que estão sempre se dedicando aí, um pessoal incansável e detentores de muita tecnologia nessa parte de gravação, nessa parte de lives, de recursos de mídia digital e etc. Muito boa noite a todos vocês. Gilberto, a palavra é sua. Primeiro, agradecer a todos a oportunidade de poder falar um pouco de tecnologia e falar também da Proair, né? Meu nome é Gilberto Machado, né? Estou no mercado há algum tempo, já um pouquinho mais de alguns anos, né? Eu sou hoje executivo principal da Proair Brasil, uma empresa que tem 8 anos de existência, né? E hoje também sou diretor jurídico e membro do conselho da Abrava. Tá? Falar só um pouquinho da Proair para que vocês possam entender. A Proair foi uma empresa que nasceu em 2014 e ela foi justamente focada para trabalhar na excelência, né, pela prestação de serviço e também de tecnologias inovadoras. E nós fomos buscar sempre tecnologias inovadoras para a solução, principalmente da qualidade e da limpeza do ar, né? E hoje a Proair tem buscado seus valores, né, e comprometimento com tudo, né? Comprometimento, respeito, integridade, confiança são os valores que nós temos em buscando para isso. E temos encontrado produtos de altíssima tecnologia. E o foco hoje que nós vamos buscar, né, é justamente na questão da qualidade do ar, que hoje está em evidência com a pandemia. E detalhe que eu gostaria de deixar logo no início, né? A pandemia hoje deixou um alerta para nós que nós sempre acabamos esquecendo, né?
mas a qualidade do ar é algo muito importante. Ele vem matando muita gente há muitos anos, uma quantidade de muito tempo, e a pandemia hoje é só o início, mostrando, né, de que isso é uma tendência que pode acontecer. E nós não se preocupamos disso. Não se preocupamos disso, só vamos notar que na qualidade do ar não está adequada quando já é meio tarde. Ele mata silenciosamente, né? Então todo o ambiente, né, ele vai ter que ter uma qualidade de ar interno, vai ter que ter uma prevenção na manutenção dessa qualidade do ar e também eficiência energética. E aí nós estamos, e esses três fatores, eles afetam, né, nas pessoas, né, seja ele na escola, na sua casa, no seu escritório, ele afeta o desempenho intelectual das pessoas, a saúde a curto prazo e o desempenho físico. Então, esses três fatores são preponderantes. E nós vamos falar de soluções para isso. Nós falamos de soluções que a ProAir está trazendo para o Brasil, e aí, nesse aspecto, nós temos o Luiz Tadashi, que vai falar sobre as nossas tendências, os produtos e soluções. Por favor, fiquem aí com o Luiz Tadashi, que vai fazer uma apresentação para vocês. Eu vou estar também à disposição para qualquer pergunta e qualquer questionamento. Obrigado. Legal. Luiz Tadashi, por favor. Vamos lá. Meu nome é Luiz Tadashi Akuta, eu sou engenheiro mecânico. Também sou velhinho, que nem o Gilberto e o Parra. Não, eu não, sou novão, hein? Praticamente da mesma geração. E eu enfatizo uma coisa muito importante antes de iniciar, fazer o share screen, de que o Brasil agora começa a prestar atenção sobre a manutenção do ar-condicionado, né, Parra? O PMOC, etc. Né? Então, isso está começando a se transformar num item muito importante, né? Fazendo uma boa manutenção para manter o ar que nós vamos respirar limpo e livre de vírus e bactérias, né, principalmente. Não é para hoje, é para sempre. Tá? O Covid e outros vírus vão continuar aparecendo. Tá? Eu espero que não sejam tão com tanta tão agressivos, né? Sim, espero que não, tá certo? Mas mesmo assim, vale o recado. Então, vou iniciar o share screen. Legal. Muito bem. Então, eu vou falar sobre as soluções integradas contra o COVID. Nós vamos discutir aqui sobre a ionização monopolar, bipolar, e o uso de um produto bem interessante, revolucionário, chamado Kidium, no Japão, Coreia, Singapura. Então, Gilberto Machado é representado aí pela ProAir. ProAir, ele é o diretor da ProAir, eu sou o consultor dele. E tive uma contribuição muito especial do engenheiro Flávio Iwata, da IF Corporation, em escritório de Londres. Tá? Então, nós dois trabalhamos juntos nessa apresentação, conversamos, eu e Flávio, com o que aconteceu na Europa, o que aconteceu no Japão e o que acontece no Japão. Então, o resumo está aqui nessa apresentação. Então, vamos lá. Pontos até agora do coronavírus. Tá? Primeira coisa que vocês já conhecem, né? Aqui no Brasil nós temos 240 milhões de doutores hoje, né? Todo mundo conhece o coronavírus. E a contaminação é por via aérea. E tem um gráfico aí do lado, à esquerda, em que ele compara o índice de contaminação do H1N1, que é aquelas bolinhas amarelas, e o H1 e o coronavírus, o Covid-19, que é as bolinhas vermelhas. Então, o Covid-19 é muito mais contagiante. Tá? Ele contagia muito mais do que o H1N1. E uma característica muito interessante, e que vocês veem pela foto e todo mundo já conhece, é o design desse vírus. Tá? Ele parece uma semente de mamona, né? Essa semente de mamona, aliás, é uma coisa bem interessante, e ele, por ser leve, porque os especialistas da época achavam que era um vírus pesado, tá? Como o H1N1, é um vírus mais pesado.
ele é mais leve do que o H1N1, então a contaminação por ar é maior, porque esse vírus, devido ao espinho ou à proteína spike, que são os espinhos que estão na corona, fazem com que ele tenha um movimento browniano no ar, ele fica mais tempo no ar. Por isso que a distância segura é na ordem de 2 metros, e enfatizo o uso de máscara de 3 camadas. Bom, utilizando essa ideia do design, eu coloco 2 estratégias para nós combatermos o vírus. A primeira estratégia é interna, ou seja, através de vacinas e através de remédios, né? Não tem jeito, é dentro do nosso corpo. E a estratégia do combate a esse vírus, já que ele é aéreo, nós temos que combatê-lo no ar. Então, nós vamos ter que dar os nossos tirinhos no ar para matar o nosso vírus, tá? E nós temos que observar o design como uma solução desse vírus, tá? Como ele fica muito tempo no ar, então, uma coisa interessante é ter os novos protocolos que hoje se usa internacionalmente e aqui no Brasil também, que é a parte de insuflamento de ar fresco, tá? No ambiente. Então, o design desse vírus é uma solução. Então, usar o fluxo de ar como renovação e fazer o combate aéreo, tá? Eu vou começar a mostrar alguns dados brutos, tá? Da infecção desse vírus ao redor do mundo, tá? Então, o primeiro ponto aí que acontece, que foi no mês de fevereiro, no dia 7 de fevereiro de 2020, a referência é 2020, tá? Começou na China, tá? Os primeiros reportes estavam com 33 mil mortos, e logo já no Japão, Singapura e Hong Kong já começava, e Coreia, já começava a ter mortes de coronavírus, tá? Principalmente devido à pouca distância da China para esses países. Então, os países asiáticos começaram a ter as primeiras incidências de morte. Foram aumentando na China, né? Você vê que rapidamente, em 20 dias, aumentou para 78 mil pessoas. Aí o repórter da OMS começou a entrar e já começaram o repórter na Itália, no Irã, em Hong Kong, começou nos Estados Unidos. O Brasil ainda não despontava aí, tá certo? Em março, tá? Nós estamos vendo aquela incidência que ocorreu na Itália e nos Estados Unidos e Espanha, né? Vocês estão lembrando, né? Na Alemanha, no Irã, na França, tá? E observe que na Coreia e no Japão, que estava já na última fila, tá? Nós estávamos quase iguais ao Brasil. O Japão e o Brasil já estava quase igual no Japão nesse tempo de março, tá? Houve, então, uma baixa muito grande nos países asiáticos. É estranho isso, né? São dados brutos, tá? Eu não estou fazendo nenhuma conjectura, tá? No mês de abril, Estados Unidos já em primeiro lugar, a Espanha, a Itália, a França, a Alemanha, e a China caindo, tá? Ela se mantendo ainda com 82 mil infectados. Em maio, tá? Os Estados Unidos batendo recorde, logo pela Espanha e Itália, a gente sabe muito bem, a Inglaterra, a França, todo mundo. E o Brasil já estava entrando na Copa do Mundo, já estava subindo as posições, já estava entrando, saindo das oitavas, já indo para quartas de final, né? Estava subindo. E a China já estava abaixo das infecções no Brasil, tá? E Coreia e Japão sumiram desses gráficos, tá? Em junho, o Brasil e os Estados Unidos já estavam lá, né? Primeiro lugar nos Estados Unidos, medalha de ouro, e o Brasil na medalha de prata, tá? E entrando já a Índia, que não se aparecia nos índices, ela começa a aparecer. No mês 10, nós temos os Estados Unidos, a Índia e o Brasil, já os 3 primeiros no mundo, tá? Então, ao observar esses dados brutos, veja que em 2020, em outubro de 2020, a Índia já era o segundo maior índice de mortes, tá? Então, nós temos que entender, então, que as vacinas que vêm da Índia, a Índia vai preferir vacinar mais pessoas do que mandar IFA para o Brasil, tá? Bom, não custa nada reforçar, o uso de máscaras é uma estratégia, então, que é efetiva no combate do Covid, né? Vocês olham pela figura,
A máscara não foi feita para proteger. A máscara foi feita para prevenir a transmissão do vírus, observando a figura da esquerda, tá? A máscara não protege você 100%, mas a máscara vai fazer com que você proteja os outros para você não contamine os demais, né? Você não vai contaminar. E observe que o movimento browniano, tá? Do vírus, tá? Para quem não usa máscara, tá? Então, por isso que a aglomeração é um grande problema, né, na parte da pandemia do Covid. Então, como a contaminação acontece, é justamente a transporte do ar, então, hoje é 2 metros a distância de segura, tá? A pessoa entra em contato com objetos e também ela então deixa o vírus lá, tá certo? E hoje já se sabe que o vírus pode ficar até 3 horas no ambiente, tá? E a pessoa infectada está constantemente carregando o ambiente de vírus, tá? Então, a estratégia, eu vou repetir para vocês, é 2, interno, tomar vacina, né, ou se tratar depois quando se está acometido, ou combatê-lo no ar. E como nós estamos falando sobre ar-condicionado, é nada melhor do que nós começarmos a combater no ar com tecnologia, tá? Então, existem novas diretrizes mundiais, que é aumentar o índice de renovação no ar. Mas tem um problema. E quando a sala não tem renovação? É aí que nós vamos discutir algumas tecnologias vermicidas, tá? Quando a renovação do ar é considerada mais complexa ou mesmo muito difícil, tá? Então, eu fiz aqui uma visão panorâmica e discutindo um escritório comum, né? Pode ser um restaurante ou pode ser até uma casa, mas eu coloquei um escritório, porque todo mundo quer voltar a trabalhar, né? Então, nesse olhar panorâmico, a primeira coisa é o escritório de início tem que executar o PMOC. Correto, Parra? Perfeito. Depois disso, tá? Nós vamos, então, discutir as soluções por ambiente. Então, eu dividi recepção, uma sala de treinamento, copa, sala de diretoria, sala de reunião, estações de trabalho. Faltou falar ambientes. Aí do elevador, hein, ô Luiz? Verdade. O elevador é um ponto muitíssimo importante, tá? E você já está bem ligado, né? O elevador é um lugar de alto índice de contaminação. Primeiro, pela pouca distância, tá? Isso. Segundo, você não tem renovação de ar. Isso. É uma sala fechada, tá? Podemos, no final, falar sobre elevadores, viu, Parra? Sem dúvida, eu espero mesmo que você fale. Devemos falar. É isso aí. Então, na recepção, existem 4 pontos que eu estou colocando para todas as salas, então são 4 ícones amarelos, né? Então, a recepção é um local de acesso público, tá? Então, tem que usar uma máscara e tem que ser aberto ao fluxo de ar. Por ser recepção, muitas vezes ele está aberto ao ar, mesmo saindo do elevador, no corredor, então você tem um ar fresco, com maior incidência, tá? Segundo, tem uma dificuldade de higienizar e desinfectar constantemente, tá? Putz, colocar uma pessoa para ficar jogando ozônio, jogando peróxido, jogando lisoforme, é complicado, né? Porque toda hora aparece uma gente nova. E também na recepção, muita gente toca em coisas, nas cadeiras, etc., pessoas desconhecidas, né? E então a exposição dos aerosóis e espirros é curta, tá? Porque a pessoa não fica muito tempo, né? A não ser que eles queira ficar conversando com a pessoa na recepção, mas o contato é intenso, é muitas pessoas dentro daquele ambiente. Então, nós temos solução: usar módulos de ionização, da ProAir, garantir que o ar-condicionado insufle ar sanitizado, utilizando melhores filtros, né, com uma gradação, uma filtração maior, ou o UVC, né, ultravioleta, ou UVC fotocatalítico e fotocatalítico tídio na tabulação, tá? E o uso de coating tídio, que eu vou falar depois, fotocatalítico nas paredes, tá? No caso, também é interessante usar sprinklers de água com ozônio de nanobolhas, ou tídio ar pulverizado, ou nuvem de peróxido, tá? Ou água com ozônio,
de forma sanitizante, ou seja, usar o uso sem as pessoas no local. Nós tivemos, no início da pandemia, aqueles túneis de ozônio, túneis de peróxido, tá certo? Pulverização de peróxido no ar, mas ele é sanitizante só imediato, tá? É interessante? Sempre é, né? Nós devemos trabalhar com soluções integradas, tá? Observando um pouco sobre o tídio, então, com a luz ambiente, você tem um fotocatalítico, um coating fotocatalítico, você libera hidroxila. No Japão, já estão executando a pulverização de tídio e usando coating de tídio em toda a superfície. Vou entrar em detalhes depois. Em pequenos espaços, que seria a sala de editoria ou a sua sala de trabalho, então, um local de longos períodos de uso. Ele tem pouca incidência de pessoa no recinto, tá? Normalmente, a pessoa nessa pandemia quer trabalhar sozinha, né? Se alguém entra, já é uma invasão, certo? Mas tem uma dificuldade de que nós temos que higienizar constantemente, tá? E se for uma estação de trabalho, ou seja, você tem uma ou duas pessoas trabalhando nessa sala, tá? Haverá uma longa exposição a aerosóis de um do outro. Então, se tem uma pessoa contaminada, ele vai jogar o aerosol dela em todo mundo, tá? Então, nós temos que nos preocupar num combate constante, tá? Nesse ambiente do vírus, no ar. E é muito comum essa sala, tá? Eu coloquei aqui o ícone do perigo, né? Ela não possui uma ventilação, né? Normalmente os projetos novos, né? Um pouquinho mais antigos, não tem ventilação de ar fresco, tá? Então, há necessidade de fazer esse combate constante no ar que está dentro dessa sala. Então, usar modos de ionização, UVC, tá? Fotocatalítico, UVC com tídio, e não tem jeito, usar o coating de tídio, tá? É difícil você observar, utilizar nuvens de peróxido numa sala em que a pessoa fica trabalhando durante 8 horas, né? Em áreas comuns, o que eu chamo de áreas comuns? É copa, é sanitário, uma sala pequena de reunião, tá? É um local de curtos períodos de uso, mas ele é frequente, tá? Principalmente copa, né? Todo mundo vai lá tomar um cafezinho, né? Tomar um copo d'água, e causa aglomeração, esse é o grande problema, tá? E, normalmente, a copa é um lugar de pouca ventilação, né? E é difícil manter o distanciamento social. Então, nós temos uma grande dificuldade de higienizar a superfície de forma constante. Todo mundo está tocando, né? Pega um copinho e fala, não é esse copo, e deixa aquele copo lá para outra pessoa usar. Essa pessoa estiver contaminada, putz, a gente se contamina. E é necessário o combate rápido do vírus, tá? Não um combate constante, mas também um combate rápido, tá? Então, o uso de modos de ionização, ele é constante, mas não é rápido, tá? Então, o uso de TDOR, ou mesmo usar ozônio ou peróxido em intervalos nesses locais, tá? Então, tem as figuras de pulverizadores, de TDOR, ou mesmo usar os lisoformes da vida, o ozônio da vida, ou peróxido da vida, tá? E existem formas automáticas, por exemplo, no Japão já existem aqueles sistemas de presença de pessoas, então ele joga um radical hidroxila no ar, no ambiente, ou mesmo no banheiro, a pessoa saiu, ele faz um insuflamento de ozônio, ou mesmo de peróxido, no banheiro, então faz o combate rápido do vírus, tá? Para que a próxima pessoa possa se adentrar, tá? Então, essa é uma solução muito interessante para copos sanitários e pequenas salas de reunião. Agora vamos para os grandes problemas. Estações de trabalho grande, tá? Nessas estações de trabalho grande, que tem muitas pessoas, e tem muito escritório, então, que tinha 100 pessoas, põe 50, põe 20, tá? Ou mesmo restaurantes. Então, o novo protocolo em São Paulo é 40%, né, da lotação máxima, né, ser utilizada. E é um local de longos períodos de uso, no caso de trabalho. Tem pouca ventilação, porque ninguém se preocupou muito com ventilação de ar fresco, tá?
há uma grande concentração de funcionários e pessoas, e é necessário o combate constante de vírus e uma alta capacidade de desinfecção. Tá? É um ambiente típico de sistemas de água gelada. Então, frisei de novo o PMOC, necessidade de pensar num filtro com uma granulação mais fina, para nós termos uma diminuição da carga viral, usar os módulos de ionização, usar o coating de tídio das paredes, e para quem quer gastar mais dinheiro, tá? Apesar de dizerem que é inefetivo, é usar um ótimo sistema de UV, tá? No duto e em teto falso. Tá? E tem um uso aí, fazer um teto falso para UV. Existem até robôs de UV, tá? Sendo utilizado lá fora, em hospitais, que fazem a desinfecção na sala de forma imediata. Só que quando a pessoa está infectada, ela está constantemente infectando. Então, você precisa de módulos de ionização para fazer o combate constante. Tá? No caso de sistemas de água gelada, você usar o UVC para você sempre mandar um ar descontaminado no ambiente, aumentar um pouco a velocidade do ar, para ver se você consegue insuflar mais ar e evitar que esse vírus fique navegando no ar. Né? E aí nós temos os locais coletivos, né? Antigamente, né, existiam restaurantes que tinham 200, 300 pessoas, né? Era um lugar maravilhoso, né? Tenho saudade desses lugares, né? Ou mesmo grandes linhas de produção, tá certo? Esse é um grande problema, tá? São locais de longos períodos de uso, tá? Porque normalmente esses restaurantes enormes sempre tinham um conjunto musical tocando música ao vivo, né? Todo mundo dançando. Então, quer dizer, o cara não ia ficar 1 hora, o cara fica lá 4, 5 horas, tá? E tem um problema, o pessoal do ar-condicionado, né, para nós, que ele tem um pé direito alto, tá? E muitas vezes, em muitos sistemas, não tem nem duto, tá? Então, tem um pé direito alto, não tem nem duto. Então, tem uma grande concentração de pessoas e é impossível controlar a aglomeração, tá? E é difícil tratar todo o espaço volumétrico. Então, existe o TIDIO-AIR, que ele é um composto de radical hidroxila. Podemos usar o peróxido e água com nanobolhas de ozônio. Em todos os três, é preciso atentar para a resolução CONAMA 491, que fala sobre a concentração máxima de gás ozônio em ambientes. Tá? Então, existem algumas figuras desses ventiladores, e eu coloco um ponto muito importante que eu não discuti, que é a importância da umidade, né, relativa do ar, tá? Nesses ambientes, tá? Em qualquer ambiente, até mesmo em casa. Quando a umidade está muito baixa, abaixo de 50%, há uma grande possibilidade de você ter a infecção do vírus. Tá? O índice ótimo para você não proliferar o vírus é entre 50% a 70% de umidade relativa do ar. Ou seja, aquele pessoal que vive com umidade abaixo de 30%, eu até recomendo comprar umidificadores. Tá? Por quê? Porque essa água, esse vapor de água de 50%, 70%, automaticamente ele vai se agregar ao vírus. Fica pesado e ele cai, tá certo? Então, você diminui o tempo que o vírus fica no ar. Então, a umidade do ar é muito importante. Agora, se a umidade é muito alta, tá? Também aumenta a proliferação do vírus, mas através de contato superficial, ok? Então, nós devemos atentar em valores que já estão sendo recomendados pela ASCRI, organizações europeias, de manter a umidade entre 50% a 70%. Ok? Bom, vamos falar então sobre o combate do vírus, né, através do plasma frio, que é o que a gente chama de ionizador. Tá?
Então, o plasma frio, já há muito tempo, desde 1700, tá? Se fala sobre o ozônio, tá? O ozônio, que pode ser gerado por um plasma frio, que seria altas tensões, tá? Então, eu provoco a separação da molécula de água em gás de oxigênio e hidrogênio, e faço, através do plasma, uma concentração maior do oxigênio se transformando em ozônio, e, de novo, como o ozônio ele é muito reagente, ele busca oxidar os compostos que estão no ar, que seriam vírus, bactérias, etc., e virar água de novo. Tá? Então, é farta a literatura do uso de ozônio, né, desinfecção de vírus, e tem um medo muito grande, né, das pessoas com relação à formação de ozônio. Porém, a tecnologia, desde aquela época de 1800, ela evoluiu bastante. Tá? Então, hoje nós temos geradores de radicais hidroxila, tá? Que são geradores de íons, tá? Que têm uma emissão de ozônio muito baixa. Tá? Então, eles estão dentro, a maioria dos geradores de íons estão dentro das normas e das recomendações da Anvisa, da CETESB, dentro da resolução CONAMA 491. Mas os engenheiros, aí nós temos que colocar os nossos diplomas à prova, tá? Tem que fazer sempre um cálculo da concentração de ozônio no ambiente, fazer um check-up geral, para ficar dentro das normas da resolução 491, ou mesmo da nota técnica, da nova nota técnica da Anvisa, número 108, tá? Em que ela ficou bem mais restrita do que a resolução CONAMA 491. Tá? Só abrindo um parênteses, tá, tomando um pouco mais de tempo, porque a lei eu acho que é muito importante. Então, a resolução CONAMA, ela coloca uns limites, tá? E a nota técnica da Anvisa ela foi mais restritiva. Tá? Ela ficou muito mais restritiva com relação à segurança de ozônio, devido ao medo. Né? Então, é necessário fazer todos esses cálculos para que você tenha os sistemas para que não gerem ozônio no ambiente. Eu vou dar um porém. Algumas pessoas dizem que o UV não gera ozônio. O UV gera ozônio, porque ele ele é ionizante. Se ele é ionizante, ele vai gerar ozônio. Ok? Perfeito. Aqui está a resolução CONAMA 491. Ela leva em conta a parte de Ministério do Trabalho, tá? Ou seja, quando você tem um ambiente em que a pessoa tem uma alta índice de emissão de ozônio, então existem os limites toleráveis de ozônio para 3 horas, que eu deixei até em amarelo aí, né? Então, em 8 horas, nós fazemos 4 medições, em que o pico máximo, no momento que você ligou um gerador de ozônio ou um ionizador, eu tenho 140 miligramas por metro cúbico, e faço as medições, e no final do período, no final das 8 horas, na 7ª hora, 100 miligramas por metro cúbico. Tá? Isso dá mais ou menos 0,2 ppm. E a nota técnica da Anvisa, ela coloca agora 0,08 ppm. Tá? Ela está bem restritiva nesse sentido. Tá? Certo. E como que funciona a ionização? Então, eu tenho a água, a umidade do ar, eu tenho a alta tensão, então eu pego a molécula de ar e ela se transforma em íon positivo, que seria o H+, e o íon negativo, que seria o O-. Muita gente pergunta, assim, o ionizador é só ligar na tomada e tal. Não, não é assim. É preciso ter umidade, ok? Ou seja, é a primeira lei, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, tá certo? Perfeito. Então, o ionizador ele vai pegar a umidade e vai se transformar em radicais hidroxila, H+, O-. Então, nós temos geradores bipolares e monopolares. Eu não vou falar sobre o gerador monopolar positivo, que é só o H+, só gera íon positivo, que ele é usado em secador de cabelo, para deixar os cabelos mais lisos. Tá? Olha.
o secador de cabelo ele tem ionizador positivo. Aqueles que eles vendem mais caro, né? Que eles chamam de diamante, né? Tá? E nós vamos nos concentrar sobre o gerador monopolar, que gera o íon negativo, ou chamado oxigênio atômico, e o gerador bipolar, que ele gera os dois radicais, o O- e o O e o H+, que é o radical hidroxila. Tá? Certo. Os dois, tanto o íon negativo como o íon bipolar, eles atacam a proteína do vírus, provocando o colapso do vírus. E eu vou explicar como é que ele faz. Tá? Aí eu coloco aqui, né, algumas dúvidas e vou responder. Depois a gente faz perguntas, aí eu respondo. Tá? Legal. Uma pergunta que eu coloco é a seguinte. O pessoal viaja de avião. Viajava até de avião, tá? Antes de haver o Covid. Aí os aviões vinham com 300 pessoas, correto? Pá? Isso. Aí a gente fazia uma viagem de 12 horas e tinha um cara com gripe. Você ficava com gripe? Teoricamente não, né? Por quê? Porque a renovação do avião é 50% do ar também, né? Mas é ele fechado. Tem filtragem EPA. Mas acontece que ele usa ionizador bipolar. Também usa ionizador, Justamente o ionizador bipolar, ou seja, essa empresa, tá? Ela vende o ionizador, aqui tem uma referência de clientes, tá? E o sistema de ionizador, tá? Ou seja, já há muito tempo, em aviões, já se usa a ionização, tá? Eu participei de um pequeno encontro, tá? Que o pessoal estava fazendo um encontro nos Estados Unidos, em que estava lá o presidente do Sindicato dos Aviários, né? Com o pessoal do EPA, né? E do CDC, pedindo uma requisição, né, fofoca, né, de que aumentar o número de ionizadores na classe econômica, porque o número de ionizadores na classe executiva é maior, porque o ar é melhor. Sensacional, hein? Então, o cara que era o representante dos aviários falou assim, não, o problema é o seguinte, na viagem internacional, todos os aeromoços, os caras que atendentes, os homens também, os aeromoços, ficavam tudo na classe executiva. Pô. Olha só que sacanagem. Tá? Porque sabiam que lá tinha o ar com mais quantidade de ionização. Tá? Então, um cara da Boeing e da McDonald's estava na linha, ele falou, não, os novos aviões já têm e nós já estamos reformando todos os aviões para fazer um upgrade, para aumentar o número de ionizadores para todas as classes. Ok? Para você ter uma ideia, um ionizador aéreo, ele custa na ordem de $50 mil, tá? Ele é muito caro, tá? Não se usa, por exemplo, UV. Já pensou numa balançada do avião, a lâmpada UV começa a irradiar a luz UV para todos os passageiros, tá? Sabendo que a luz é cancerígena, que a luz ela pode causar problemas na retina, tá? Então, a única coisa que pode acontecer é utilizar ionizador. E respondendo ao filtro EPA, teria que ser classe 13, né? Um EPA... Não, eles usam H10. H10, então. H10. Tá? A lâmpada, de além da lâmpada UV ser passiva, né? O vírus tem que passar por ela. E depois o cara que está contaminando, ele está gerando íris. Então, você tem que fazer o combate no ar também do lado do cara. Né? O ionizador é ativo. Isso. É uma pergunta da nossa audiência aí que vem bem a calhar. A calhar, sim. O Estevão Amaral, grande Estevão Amaral, mandou meu abraço para ele, hein? Manda um a Sandra Bastos também está na audiência, hein? Abraço para ela. Olha só, o Estevão fala assim, faço uma pergunta utópica, né? Sim. Atualmente existem alguns estudos ou medidores da qualidade do ar que acuse o coronavírus? Não. Existe pesquisa sobre isso? Imagina um medidor que soe um alarme mediante presença do coronavírus. Comercialmente, não. Eu tive acesso a certos equipamentos, tá? Um deles é da empresa Asbio japonesa, tá? Que é um equipamento utilizado nesses laboratórios, né? de classe alta, tá? Ele faz a medição de contaminantes, vírus e bactérias, tá? Esse instrumento ele faz a medição online, porque é impossível você pegar um ambiente, o cara está trabalhando lá com vírus perigoso, o cara vai no laboratório, daqui 10 horas o cara vai dar o resultado, tá certo?
Então, o sistema é online. Só posso dizer que é caríssimo o equipamento. Tá? Eu tomei contato com esse equipamento, eu perguntei para eles se eles queriam vender para o Brasil. Eles falaram assim, olha, o problema é quem vai comprar. Tá certo? Tá? Mas existe, então, equipamentos de fazer a medição, tá, de contaminação por vírus e bactérias online no ar. Só que, por enquanto, economicamente não é viável, é isso? Não é viável. E depois ele não consegue fazer uma medição integral de todo o ambiente. Tá? Entendi. Ele consegue pegar uma parcela do ambiente, ou seja, estrategicamente ficar localizado em algum lugar, ele pega uma parte desse ar e faz a análise online através de laser. Ok? Perfeito. Através de laser. Então, a resposta para o Estevão é: continuemos sonhando, Estevão. Tá. Vamos lá. Eu vou falar sobre o tídio. O tídio já se usa há muito tempo no Japão, tá? Que são tintas à base de dióxido de titânio. Tá? O dióxido de titânio, quando ele recebe a luz do sol, ele gera radical hidroxila ou ele é anti-eletrostático. Olha que interessante, né? O Japão, a China e alguns países do Oriente, eles tiveram uma baixa, tá? de contaminação. Ninguém sabia por quê, né? Então, usava não só ionizador, mas também usam tintas com tídio. Tá? O que é a tinta com tídio? Ele é anti-eletrostático. Aí você fala, mas por que se usa o anti-eletrostático? É que no Japão, ele tem mais de 10 vulcões ativos no país. Tá? Então, você tem um ar com PM10, PM5, PM2,5, muito maior do que você imagina. Tá? Então, as paredes ficam contaminadas de fuligem. Tá? E o japonês não gosta disso. Então, eles queriam encontrar uma forma com que as paredes ficassem mais limpas. Então, eles descobriram a utilização de dióxido de titânio, tá? Fotocatalítico, para fazer com que as paredes eletrostaticamente repelissem a sujeira e a sujeira precipitava. Então, o cara varria, passava um aspirador, então as paredes estariam sempre limpas. Então, isso existe nos ônibus, no metrô e etc. E por uma felicidade deles, tá? Descobriu-se que o tídio gera radical hidroxila, e o radical hidroxila combate o vírus e bactéria. Tá? Então, aqui tem umas aplicações que eles usam aí nos metrôs, no trem-bala, em todas as paredes, utilizando a tinta com tídio. Ok? Eu vou contar uma novidade. Eu estou fazendo uma consultoria para uma empresa de química, e eles estão trazendo tídio, mas estão desenvolvendo um tídio novo, tá? Porque o tídio ele é ativado por luz ultravioleta ou raios de sol. E para o ambiente de luz artificial, o tídio não vai funcionar, tá? Então, os japoneses desenvolveram, que seria a geração 4, um tídio que é ativado com luz visível, tá? Então, essa empresa brasileira, tá? Ela está fazendo um acordo com o Japão, já tem as primeiras amostras, eles estão fazendo os primeiros testes de um tídio ativado com luz visível. Então, você vai poder colocar um coating nas paredes, e as paredes também vão gerar radical hidroxila, ou seja, você vai iniciar um combate no ar através da pintura. Ok? Bem interessante isso. Tá? Tem um comentário aqui do nosso amigo Paulo Américo Reis. Sim. Infelizmente, ele é corintiano, mas eu vou ler a pergunta mesmo assim, né? Fazer o quê? Olha só. Ele diz que existe um estabelecimento por parte da NR15 em recomendações da Anvisa e da CONAMA apenas onde a Anvisa não possui parâmetros e que, na verdade, está sendo migrado da NR15 para a NR16, onde vai se tratar de mudança de agente insalubre para agente perigoso. O resultado disso daí é a insalubridade, passa para 40% sobre o salário mínimo, passa a ser um agente de perigo, né? Dá uma periculosidade. Olha só. Por isso, a nota técnica da Anvisa, né, na qual eu estudei bastante nesse sentido, e também a resolução CONAMA 491, ela deve ser o primeiro item a ser levado em conta nos projetos de ar-condicionado. Tá certo? Para que você tenha o nível de concentração de ozônio dentro da lei. Legal. Tá? Obrigado ao Paulo Américo, nosso amigão, aí, pelos comentários. Também, aproveitando, já que eu interrompi,
O Daniel Poit pergunta se você tem noção do valor desse equipamento aí, da ordem de milhões de reais ou dólares, né? Para medição do vírus por tecnologia laser. O Elvésio Tavares também diz ele está ratificando o uso da UVC como um excelente sistema de purificação. E o Daniel ainda complementa perguntando se há possibilidade de uso do tídio em transporte coletivo de superfície, como os ônibus, por exemplo, que é o que você acabou de falar, né? Já é usado no Japão. Já é usado no Japão. Porque, como eu falei, imagina, né? Você ficar higienizando ou limpando o ônibus ou o metrô toda hora, né? Tá certo? Então, eles tiveram muita sorte, né? Toda a tinta lá que está pintada no ônibus, no metrô do Japão, ele já tem tídio. Pra você ter uma ideia, os carros japoneses é pintado com tídio, justamente porque o cara compra carro branco. Já pensou com a fuligem de vulcão, né? O carro fica marrom, tá certo? Tá, então, é bem interessante isso, né? E eles tiveram a felicidade, né? A boa sorte de que ele gera radical hidroxila. Legal. Tá? Agora eu vou falar sobre o nosso famoso amigo coronavírus, né? E explicar por que o radical hidroxila é tão eficiente, tá? Então, tem aqui o coronavírus, né? A gente já conhece, e temos a proteína spike, né? Que são aqueles espinhos, né? Que ficam lá. Ela é o grande responsável por fazer com que o vírus fique no ar, né? Então, quando eles falam proteína S, ou seja, as vacinas de proteína S, tá? São vacinas que se preocupam com o spike, a proteína spike, tá? Porque é a proteína spike que ela entra em contato, que ela faz a invasão e entra em contato com a nossa célula. Aqui é um gráfico que foi usado pela EPA, tá? Aqui a referência da EPA, em que ela dá uma dimensão do tamanho do nosso amigo coronavírus, tá? Então, você tem um grão de areia com 90 micras, um fio de cabelo, né, normal, americano, tá certo? Não brasileiro, de 50 a 70 micras, tá? Em azul, nós temos o menos de 10 micras, o PM10, né, por isso que chama PM10. Em vermelho, o PM2,5, e 100 vezes menor o coronavírus, tá? Para você ver o tamanho do nosso amigo, tá? Para você ter uma ideia, se o PM2,5, o particular 2,5, devido por atrações eletrostáticas, ele é considerado, né, por todo mundo, como um transporte para o vírus do Covid. Aliás, né, aí eu vou dar a resposta do UV, né? Ele é muito eficiente, uma vez que o vírus não esteja sob a sombra de um PM10, de um particular de PM10, ou na sombra de um particular 2,5, tá? Porque é justamente a sombra desses compostos sólidos que vão fazer com que o raio UV não incida sobre ele. Então, a necessidade, então, de fazer um ataque a esse vírus utilizando o UV em diversos ângulos, tá? Então, é necessário ter uma série de lâmpadas UVs e um caminho mais longo, fazer com que haja um movimento browniano de todas as partículas, para ele receber essa luz UV, né? Ele ser bem bronzeado, né, o vírus, tá? Para fazer o ataque nela. E uma outra coisa também, tem que estar no duto, né? Porque o UV está preparado no duto. Então, no ambiente, a UV não atua. Não atua. Se uma pessoa está contaminada, ela continua contaminando no ambiente, tá? Apesar de você estar insuflando... Ela não higieniza o ambiente, apenas o que passa no duto e ainda com risco por causa das sombras. Sim, mas como eu falei, usando de forma integrada no sistema, então você já está inserindo o ar já limpo e você tem que combater o ar, essa contaminação que uma pessoa está indo localmente, tá? Então, se o PM2,5 já transporta o vírus, imagine o PM10, né? Você está levando um trem de vírus. Um caminhão de... tá? Bom, seguindo um pouco mais, então, eu tenho aqui a proteína spike ampliada, e a proteína spike, olhando assim o desenho estrutural, eu tenho essas hélices aqui, ó, e olhando assim microscopicamente a hélice, tá?
você vai ver assim as suas proteínas, né? E elas ficam ligadas, ou seja, a hélice é ligada, né? Essa camada de proteína ao lado esquerdo e ao lado direito, tá? Ela é ligada por alguma coisa, e essa alguma coisa que liga elas são pontes de hidrogênio, tá? Aqui nós temos uma figura grande, então vocês estão vendo a ponte de hidrogênio fazendo a ligação do famosa hélice do DNA. E aí que está a estratégia. O radical hidroxila, que é OH, ele vai, para se transformar em água, que é H2O, ele precisa roubar hidrogênio de algum lugar. E da onde ele vai roubar esse hidrogênio? Justamente da ponte de hidrogênio do DNA da proteína spike. Ok? E o mesmo ocorre isso, tá? Esse roubo de hidrogênio, quando você usa a oxidação por álcool. Então, a gente usa álcool, tá? Você quebra os aminoácidos, ou seja, você tira a ponte de hidrogênio, você abre o vírus e você faz o colapso dele. Tá? O peróxido de ozônio faz a mesma coisa. Tá? Então, esse é o combate de forma bem explicada, né, do coronavírus no ar. Tá? Aqui nós temos uma tabelinha em que vocês podem observar que o flúor é o elemento que é mais oxidante na natureza, né, que a gente conhece. Tá? Logo após ele, nós temos o radical hidroxila, depois é o oxigênio atômico, depois é o ozônio, depois é o peróxido, permanganato, dióxido, cloro e iodo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, para você fazer a oxidação do que você come, né, do que a criançada come, a gente usa pasta de dente com o quê? Com flúor. O material mais oxidante da natureza. Okay? Para você oxidar tudo isso, fazer uma limpeza da boca. Tá? Então, por isso que a pasta dental tem um pouquinho de flúor. Ok? Essa é uma explicação um pouquinho mais detalhada. Tá? Quem chegou agora aqui está mandando um abraço, é o nosso amigo Marco Aurélio Cândia, lá da FENEM. Grande abraço aí para você, Marco Aurélio. Também teria uma pequena interrupção aqui, já avisando para os nossos seguidores que estão nos acompanhando pelo canal do Instagram, que muito provavelmente aqui, como o assunto está muito interessante, a gente deve ultrapassar um pouco das 8 horas. Então, como é que nós vamos proceder? Quando der 8 horas, nós vamos interromper a apresentação no Instagram e reiniciar imediatamente. Por quê? Porque o Instagram permite no máximo 60 minutos de transmissão. Já no YouTube, não. No YouTube vai continuar direto, nós vamos sem interrupção, só alguns minutinhos, 1 minutinho só que vai ser interrompido no Instagram, mas continue conosco. Então, tá bom. Vamos em frente. Então, bom, essa apresentação mesmo, o vídeo vai estar disponível, então o pessoal pode pegar a tabelinha aí de oxidação, né? Que é bem interessante. Isso, né? Bem lembrado, hein, ô Luiz? Você falou uma coisa importante, né? Nossas apresentações, esta palestra maravilhosa que você está fazendo aqui, e muitas as outras demais, todas as outras demais estão à disposição no nosso canal do YouTube, para acesso à vontade, de forma gratuita. Na verdade, a gente até incentiva, se você puder recomendar para algum amigo que veja interesse nesse assunto, vejam as imagens e as informações que nós temos aqui, né, pessoal? Para a gente difundir o conhecimento e acabar com o obscurantismo, né? A gente quer esclarecer as coisas, tirar as pessoas da Matrix, mostrar o que é a técnica e quais são as verdades. Então, fica aí o recadinho. Sim, aliás, até... Desculpa, Gilberto, né? Até, aliás, complementando a pessoa que falou sobre o UVC, né? Eu também sou fã do UVC, né? Porque ele é o elemento, né, mais rápido, tá? Para fazer o colapso do vírus. Porém, ele é muito local, né? Ele não consegue, tem esse efeito do sombra, né? O UVC, você diz, né? Então, ele não consegue usar de forma ampla, né? Você não pode ligar um UVC em toda a sala e todo mundo... Ô, Luiz, você está sendo cobrado aqui. Você não tem noção do valor dessa tecnologia laser para detecção do coronavírus?
O nosso amigo Daniel aqui está afoito, rapaz. Ele disse que já tem uma encomenda de 3 desses aparelhos. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, eu vou entrar de novo em contato com a Asbel, que ela não mostrou interesse, tá, de vender esses equipamentos no Brasil, porque o japonês é chato, né? Ele a primeira coisa que ele falou, manutenção, suporte de peças, tal, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso, né? Não é igual outros, que nem a gente, né? Pô, o aparelho é bom, já vou vender lá na África, pau. Aí depois quando quebra, aí, rapaz, o japonês já se preocupa com isso, a gente não tem uma assistência técnica efetiva no Brasil, pau, não sei o quê. Eles não dão nem preço, né? Então, eles ficam relutantes a dar um preço, né? Tá? Certo. Mas se você conseguir alguma informação, você passa para nós aqui depois e a gente manda aqui para o nosso amigo Daniel e a gente posta aqui numa próxima live também, né? Viu, Daniel? A gente fica te devendo, o Luiz não tem essa informação, mas isso não quer dizer que a gente não possa, de alguma maneira, trazer uma previsão de custos para um próximo evento aí. Continue nos acompanhando. Sim. Só um lembrete, Parra, a apresentação também vai estar disponível, né? Essa apresentação que foi sempre feita. É só pedir para a gente que a gente encaminha, né? Isso, já está com vocês aí. Legal. Obrigado, pessoal. Então, quem quiser a apresentação, por gentileza, já deixa aí o seu pedido no nosso chat ou manda, né? Entra no nosso canal aí do YouTube, quem não estiver ainda no Instagram, manda a sua mensagem para a gente anota e manda para você a apresentação de forma gratuita e totalmente cortesia. Eu só vou colocar um ponto aqui, só para complementar o nosso amigo que ficou interessado nesse equipamento de detecção de possíveis vírus, né? É que ele vai detectar vírus no modo geral, né? Então, ele vai detectar corona, influenza, etc., tá? Ele vai detectar bactérias, vai detectar PM2,5, PM01, tá? Então, ele vai formar um gráfico, tá? Dentro do computador, e você vai ter que fazer um exame laboratorial, em que a cada gráfico, devido à parte estatística, você vai descobrir qual o patógeno que está lá no ambiente, ok? Tá? Uma vez que você tenha isso, você pode programar, né, o equipamento para você poder detectar certos alarmes, ok? Tá? Então, você vai detectar uma quantidade grande de patógenos e você vai ter que diferenciá-los. Ele vai dar a diferenciação e você fala, esse patógeno aqui, porque eu joguei o coronavírus dentro do ambiente, né, dentro do ambiente controlado lá, né, de uma câmera, tá? Eu falo assim, esse aqui é o coronavírus. Esse aí vamos dizer, o que a gente chama de sinal, né? O sinal dele, tá? Certo. Ok? Uma coisa importante é o feedback, tá? Muita gente como a gente não dá para ver o vírus no ar, e também não dá para ver o ionizador funcionando, ou mesmo o ozônio funcionando, ou o UV funcionando, tá? Como é que eu vou saber que o sistema, né, ele está sendo eficiente, tá? Então, é importante fazer um feedback, que é um EQA, que é o indicador que dá o índice de qualidade do ar. Tá? O índice de qualidade do ar, os equipamentos que fazem a medição do índice de qualidade do ar, eles vão dar os seguintes pontos para nosso novo normal aí, das pessoas. Né? Porque quando a pessoa vai para o lazer ou para o trabalho, ele tem 2 preocupações. Tá? Primeira preocupação, o proprietário, o operador do prédio ou o chefe do escritório, ele é proativo para oferecer e garantir uma melhor qualidade do ar interior. Então, o feedback vai poder dar visualmente uma garantia de um ar seguro. Segunda pergunta é as soluções oferecidas que tem aí, a gente fala, não, o sistema é protegido. Tem alguma forma de comprovar que o ar está bom? Feedback vai fazer isso. Então, nós temos monitores que indicam a qualidade do ar através de medição de CO2, HCOH, PVOC, PM2,5, né? São alguns desperezinhos que ocorrem no mercado, tá? Então, esse é o feedback. Mas como é que eu vou saber que está combatendo o vírus? De forma indireta. Ou seja, eu tenho um índice, por exemplo, de HCO, que está no vermelho, 0,88. Opa! 0,88. Eu ligo o ionizador e dentro de alguns minutos você vai observar que o HCO vai cair, tá? Ele vai ficar verde, tá? Então, indiretamente, já que eu estou oxidando HCHO, ou formaldeído,
ou então todos os gases voláteis do ambiente, né? Porque ele vai fazer essa oxidação, você vai ter uma diminuição desses índices, então o índice de qualidade do ar está ótimo. Se você ligar um medidor de feedback, né, que eu vou chamar de medidor, um monitor de feedback, de índice de qualidade do ar, e você não tem renovação de ar, e ele está verde, está dizendo que o ar está bom, quando entrar uma pessoa, imediatamente tem que fazer a renovação do ar, você tem que fazer o movimento do ar, tá? E deixar os ionizadores ligados, tá? Não significa que estando verde que você está protegido, significa que você pode acompanhar, tá, de valores numéricos de forma indireta a qualidade do ar, tá? Então, é a única forma ainda, né? Até respondendo à pergunta, não existe um medidor de vírus no ar, tá? É possível fazer essa medição utilizando os monitores de qualidade do ar, de forma Indiretamente, indireta. né? Indiretamente. Isso. Aqui, esse é o último frame, aí a gente já fica aberto a perguntas, tá, Pá? Legal. Em 2009, a EPA, ela lançou uma tabelinha muito interessante. Eu tenho aqui os filtros, tá? Em índice MERV, tá? 6, 7, 8 até 17, e tem a capacidade de filtragem, tá? Até o filtro absoluto, né? 99,9, tá? Mas, por exemplo, ele usando o filtro tipo 7, tá? Ele tem uma eficiência de 7% de filtragem, né? Contra o vírus de SARS, tá? O SARS-1, tá? Certo. E se usasse filtro mais UV, ele teria uma proteção de 12%. E o filtro mais ionização maior. A minha intenção é que, se usar UVC mais ionização, aumente ainda mais o percentual, entendeu? Tá? Então, não existe uma bala de prata, tá? Eu tenho uma diminuição da carga viral, tá? A vantagem é que, se eu tiver um filtro 8, por exemplo, utilizando-se somente o UVC, eu tenho só 19%, tá? E com ionização já ao redor de 30 e pouco. Mas, se usar os dois, eu posso atingir 50% de menor carga viral. Ok? Então, é uma tabelinha muito interessante para a pessoa começar a ter consciência de que não existe uma bala de prata. Não existe aquele negócio de 90%, 100% de desinfecção. Eu diminuo bastante a carga viral, tá? Então, é necessário se preocupar com isso. Para você ter uma ideia, uma máscara, ela vai proteger você, a máscara protege você somente em 10% contra o vírus, tá? Com 3 camadas, ao redor de 30%, tá? Então, o que eles falam de 90% é fictício, tá? Porque, se você deixar escapar o ar do lado da máscara, é 100% de possibilidade de você ser contaminado, né? Esse é o meu recado que eu queria dar para vocês. Legal. Então, agora fico aberto a nós conversarmos. O pessoal está louco para saber aqui as soluções que você tem para instalação em elevadores de pessoas. Isso não tem jeito, né? Tem que ser o ionizador, tá? O ionizador é a forma mais eficiente. Você tem? Bom, volta aquela fotinho dele ali. Opa. É o penúltimo slide. Quer voltar o slide? Um slide. Esse aqui, tá? Olha ele. Ele é pequeno, tá? É mais ou menos um total 10 centímetros por 3 centímetros, tá? E ele se adapta perfeitamente a qualquer elevador, né? Isso, sim. Tá? Ventiladores, pode colocar dentro de um split de ar-condicionado, tá? O ionizador, ele tem hoje, vamos dizer assim, é um produto mais eficaz, custo-benefício é o melhor existente no mercado. Ele é simples de ser instalado, ele é fácil de ser colocado e pode ser, não precisa, tanto para instalações novas como instalações já existentes. Elevador é super simples, muito simples. Ele pode ser instalado simplesmente no elevador, sem nenhuma ventilação, ou, se tiver ventilação, ele ajuda para fazer um arrasto melhor. Mas ele é muito simples de ser instalado e um custo de instalação muito simples. Onde é que eu encontro esse produto aí, Gilberto?
A ProAir Brasil. Ah, eu não queria dizer, né? Mas. Então, pessoal, vejam só é o que eu falei. A gente traz aqui algumas oportunidades, né? De novos negócios, de baixo custo, onde você, meu amigo, minha amiga, que nos ouve, né, diretamente de Hockenheim, olha só, nós queremos gerar negócios para as nossas empresas, oferecendo. O que nós estamos oferecendo aqui, gente? Esse tipo de solução, não sei se o Gilberto ou se o Luiz vão querer até falar em termos de valores, ou depois discute com quem se interessar, mas nós estamos propondo soluções de baixo custo, aonde não existe, e onde existe um medo terrível das pessoas de entrar nesses ambientes. Aqui no prédio onde eu moro, só podem entrar pessoas da mesma família no elevador. De diferentes andares, não pode, é uma por vez. Então, virou um inferno usar o elevador. Por quê? Porque sabemos que uma das formas, a principal forma de contágio do coronavírus e outras moléstias é pelo ar. Ora, se nós conseguimos, nesse espaço reduzido que é o elevador, instalar uma solução efetiva e certificada, porque o pessoal da ProAir teve o cuidado de trazer apenas produtos com certificação por laboratórios internacionais. Não estamos vendendo gato por lebre. Então, isso daí se torna uma maneira de você se diferenciar no mercado, oferecendo produtos que vão trazer confiabilidade para aquele espaço, né? O elevador, no caso, vai tirar a dor de cabeça do síndico. Você imagina, né? Aquela pessoa que já é um pouco mais propensa a discurso de pânico, a pessoa fica até mais calma. Então, veja só, é uma grande oportunidade. Quem quiser entrar em contato, tem aí a última página, né? Se você quiser mostrar novamente, Luiz, tem os contatos da ProAir, tem o contato do Gilberto, do Luiz, olha lá. Do Alexandre, né? Também. Do Alexandre também, Alexandre Levi, meu amigo, um abraço para ele. Ou seja, essa é uma das soluções, né? O pessoal perguntou também, Gilberto, os caras aqui são rápidos, né? Porque eu estou mostrando, eu tenho aqui o meu medidor de qualidade do ar, né? Também mede particulado, mede o HC, HO e tudo mais. Mas gostaram daquele pequenininho, se você está distribuindo ele também. Na realidade, estamos aquele distribuindo, da Honeywell, sim, estamos distribuindo aquele da Honeywell, que ele mede a qualidade do ar, né? CO2, mede CO2, umidade, temperatura, umidade e também particulados. A umidade é muito importante, né? Eu reforço, né? Se ela ficar entre 50% e 70% é o ideal para o combate do vírus, né? Perfeito. Como eu falei, né? O ionizador, para funcionar, ele precisa ter umidade, né? Exatamente, senão vai... Uma outra coisa em relação ao ionizador é que ele é um produto, né? Que, como você falou, da certificação, né? Então, é um cuidado que tem que ser tomado, porque tem ionizador de todo tipo. Então, ele precisa ser dimensionado, calculado e identificado para atender uma área específica, né? Então, Perfeito. Isso é um cuidado. Ele é um custo relativamente baixo, mas tem que tomar esses cuidados aí, porque, às vezes, se compra gato por lebre, né? Excelente. Então, Olha, você tocou no ponto nevrálgico. Tem até uma pergunta aqui da Alvorada Ar-Condicionado, já mando o meu abraço, que a pessoa, não está dizendo quem é o nome, mas está dizendo, não estou entendendo exatamente sobre a eficiência por metro cúbico de ar, né? Se você pudesse esclarecer um pouquinho melhor, ou o Gilberto, ou o Luiz aí, qual é o volume que um equipamento desse consegue tratar efetivamente? Um equipamento é da ordem de 30 a 50 metros cúbicos. Cada ionizador daqueles ali. 50 metros quadrados, quer dizer, né? Metros quadrados. Metros quadrados. Metros quadrados. Isso. Então, já é uma boa resposta para o nosso colega aqui da Alvorada. O Daniel pergunta aqui, aqueles desumidificadores que eram produzidos pela Yashica em Manaus, vocês lembram, né? Aquelas caixinhas lá? Sim. Redução de mofo. Tem algum efeito contra o vírus? Na verdade, ele nada mais do que um ionizador, só que ele tinha um problema, ele secava o ar, né? Ele tirava a umidade. Tá? Então, não era bem o propósito de combate a vírus, né? Ele combate mofo, né, e bactérias, né?
É uma O outra... Elvésio está perguntando qual que é o contato para a compra desses ionizadores. Está aí, ó. Estão os telefones, os e-mails, a turma toda aí. Tá. O Elvésio... Uma outra informação também do ionizador, ele elimina, ou, na realidade, ele colapsa o vírus, né? E desativa os vírus de superfície, né? Então, essa é uma outra coisa importante, não é só do ar, também de superfície. Para instalar no elevador, a pergunta aqui, o vírus pode permanecer parado, né, no elevador. Aí, como fazer? Você pode deixar, por exemplo, o ventiladorzinho de circulação funcionando, né, Tem que usar elevador. O ventilador do elevador, porque aí Deixa ele você direto, aumenta, né, o né, movimento browniano dos íons, né? Porque o íon ele não é constante, tá? Como ele é um íon, é oxigênio atômico, ele está logo oxidando todas as bactérias e vírus que ele encontrar. E ataca tá a certo? superfície também, né? Isso, por isso que a geração tem que ser constante. Tá? Ataca os vírus que possam estar nos botões dos elevadores. Exatamente. Na verdade? Exato. Aí agora, só tem um ponto, né, e para os ouvintes, né? Quando você toca no botão, vai depender muito da sua proteína que você tem dentro do dedo, né? Tem gente que tem tanta proteína na mão que quando ele cumprimenta você, você sente a mão do cara durante meia hora, né? Precisa ver o que ele estava fazendo antes, né? Então, essa proteína também vai ficar no botão e ela pode ficar mais tempo, tá? Vai demorar mais tempo para oxidar, porque ela tem que oxidar todas as proteínas, né? Exatamente. Então, lembrando que, às vezes, o vírus está embaixo daquela proteína, né? Então, eu tenho que oxidar primeiro aquela proteína e depois oxidar o vírus. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Teve bastante perguntas. Tem uma perguntinha aqui da Alvorada. Se vocês conhecem o ionizador de um outro fabricante aqui, bom, já está no chat, eu vou falar o nome, da LG Dr. Vírus. Se você tem noção se isso é bom, se é ruim, ou não quer comentar. É bom, ele é monopolar. Tá? Ele é oxigênio atômico. Oxigênio atômico. Legal. Tá. Então, tá aí o comentário para o nosso amigo. É o Samuel da Alvorada. Sim. Legal. Mais algum comentário, pessoal? Só gostaria de comentar, posso comentar, Pá? Fica à vontade. Não, comentar que, além do ionizador, que a gente não comentou, nós também temos o equipamento que faz a limpeza de ambientes, né? Faz higienização, limpeza e faz a limpeza mecânica do ar, né? Ele purifica o ar. Esse é um equipamento um pouco mais, que é o Delphi, né? Que você conhece, ele já teve a experiência, até você pode relatar um pouco da Se você quiser, eu posso oferecer um pequeno testemunho aqui, que dentre as soluções... Eu gostaria, sim. Dentre as soluções que a Proair está trazendo, uma delas que eu fiquei encantado e acabei adquirindo, é um dispositivo que parece um aspirador, mas chamar aquilo de aspirador de pó é denegrir o produto, não é verdade? É um purificador, né? É um purificador. E faz uma limpeza profunda em superfícies, gente, que é uma coisa estrondosa. O Gilberto me falou para fazer uma limpeza, por exemplo, num sofá. Aparentemente está limpo, você já passou aspirador de pó, tal. Aí você vai com esse purificador, ele não apenas ele faz a sucção, mas ele faz um escovamento na superfície e ele tem uma retenção de tudo que é sujeira através de um filme de água, de uma altíssima tecnologia alemã. Impressionante a cor da água que fica. Você acha que está limpo, mas não tem nada limpo, gente. É impressionante. E é um produto de valores acessíveis, lógico, não é preço de um aspirador de pó comum, né, que custa R$200, R$500 aí, mas é um produto de altíssima tecnologia e, principalmente, que eu vejo, para quem trabalha com áreas classificadas, precisa fazer uma limpeza profissional, hotéis, por exemplo, uma remoção de fungo, de bactéria, ele consegue separar o vírus do ar, porque ele fica... Existe lá um turbilhonador de lamelas que o ar sai absolutamente limpo daquele labirinto feito com água. É uma coisa espantosa. Também está à disposição aí através do canal da Proair.
para essa comercialização. O Gilberto pode, inclusive, te mandar aquela apresentação, aquele vídeo que olha, é esplendoroso, mandar para quem achar interessante, precisar fazer uma limpeza mais fina. Realmente é um produto que eu recomendo de fora a fora, né? Eu vou colocar o detalhe, né? Ele integra uma solução de combate ao vírus. O que ele faz? Primeiro, você faz a sanitização do ambiente. Então, você elimina a superfície e tudo, né? Então, você diminui a necessidade de você fazer o combate do vírus no ar, tá? Em grande quantidade. Já que você está com o ar limpo, na hora que você coloca um ionizador, você aumenta em muito a eficiência de combate, tá? Diminui bastante a quantidade de carga viral que você pode eliminar no ambiente. Imagine, só de você ter PM10 no ar, PM2,5, tá? Você tem um ônibus carregando o vírus, tá? Então, demora para oxidar, porque você também tem que oxidar aquele particulado, né? Aquela bactéria. Se eliminou essa bactéria e você eliminou também o PM2,5 e o PM10, é muito mais fácil fazer esse combate no ar com os íons, entendeu? É sensacional. Um detalhe importante, né? Para você fazer só a limpeza do ar e deixando ele só para fazer a limpeza do ar, na relação de 1 minuto por metro quadrado, ele faz a limpeza de 99,9%. Do ar que você está respirando. Isso. Não. Se deixar num ambiente de 60 metros quadrados, né? Ele ligado na velocidade média a máxima, durante 1 hora, 60 minutos, ele vai deixar aquele ambiente quase 100% limpo, com ar puro. Tá certo. O pessoal está pedindo aqui para nós disponibilizarmos o vídeo do aparelho. Qual é o nome do Delfim, né? Delfim. O pessoal está perguntando qual que é o nome do equipamento. É Delfim. E a gente vai disponibilizar, sim, o vídeo. Eu tenho ele aqui, o canal nosso aqui da Academia do Ar vai disponibilizar. Você tem um vídeo, se precisar, eu te mando, fica legal. Tranquilo aí. Tem mais umas perguntinhas aqui, acho que ainda dá tempo. Olha. Vamos lá. Bom, primeiro que o Estevão agradeceu aqui enormemente pelas informações compartilhadas. Mais um abraço para o meu querido irmão Estevão Amaral. Saudade o Basile também, mandando um abraço para nós. Logo, logo a gente vai voltar para as reuniões. O Lorivan pergunta se esse tipo de solução pode ser instalada em refeitórios climatizados. Sim. Eu vou só ler. A solução pode ser conjunta, né, conforme o Tadashi falou, fazendo a limpeza do ar com íons e usando o Delfim também. Mas só para você ter ideia, né, você pode utilizar ele em elevadores, banheiros, vestiários, hospitais, consultórios veterinários, centros de convenções, arenas, asilos, escolas, igrejas, sinagogas, prisões, hotéis, shoppings, laboratórios, cassino, restaurante, museu, ônibus, metrô e trens e etc. Ou seja, você pode usar em qualquer lugar, com ventilação ou sem ventilação. Com a ventilação ele tem um fluxo menor, né? Mas ele pode ser utilizado em qualquer lugar. Eu tenho um que eu ligo ele diretamente na tomada e sem ventilação, eu coloco ele ao lado da minha cama e da minha filha também. Isso ajuda muito, né? Porque o íons ele tem alguns benefícios interessantes, né? O que ele faz? Ele cria, vou ler o que ele faz. Desativa os vírus e bactérias presentes no ar, em superfície, reduz níveis de pólen, desativa esporos de mofos presentes no ar e em superfície, desativa alergênios como ácaros presentes no ar e em superfície, reduz níveis de poeira, filtra a poluição, elimina a fumaça, reduz febre do feno e sintomas de asma, melhora o humor, melhora sintomas de depressão e transtorno afetivo sazonal, melhora os sintomas da fadiga crônica, reduz odores domésticos, hidrata a pele, o cabelo e previne o mau cheiro. Ou seja,
ele tem vários benefícios, muitos Olha, benefícios. cura a calvície também, desse jeito? Eu só posso dar um exemplo interessante, né? Que ele é muito utilizado no Japão, o ionizador, em hotel, por causa do fumo, né? Lá é o país, o pessoal fuma muito lá no Japão. Então, para tirar o cheiro de cigarro, eu uso o ionizador, tá? Então, eles conseguem reduzir praticamente a zero em meia hora. Só um ponto, tá, para dar uma indicativa. Quem for comprar um ionizador, ele deve se preocupar com o índice ou a quantidade de íons que ele gera por centímetro cúbico. Tem que ser, no mínimo, tá, de 8 a 10 milhões de íons por centímetro cúbico. Tá? Acima de 5 milhões de íons por centímetro cúbico é bom. Porque existem ionizadores que, por exemplo, é só 500 mil íons por centímetro cúbico, 1 milhão de íons por centímetro cúbico. Tá? Tem que se atentar a esse fato. Muito importante, hein? Muito importante. E eu falei das certificações, vocês têm tudo isso certificado, lógico, né? Justamente para dar esse índice de quantidade de íons por centímetro cúbico. E dar a confiança de quem estiver interessado no produto, né? E essa relação que eu passei aí é baseada em fatos. Tem um histórico de cada um desses fatos aí relacionados. A Proair importou um dos poucos ionizadores que tem certificação contra a Covid-19. Gente, olha, é muita informação. Eu convido desde já a Proair, aos meus amigos Luiz e Gilberto, que voltem a fazer uma nova live, porque o assunto pegou fogo aqui, as pessoas se interessaram bastante, nós todos estamos preocupados, né, em como nos livrar dessa porcaria desse vírus, e dos próximos que vão vir. Vocês acham mesmo que essa é a última pandemia? Esquece, isso daqui virou novo normal. Nem vamos falar politicamente sobre isso, mas é certeza de que não é a última pandemia que enfrentaremos, né? Infelizmente. Então, a gente tem que estar preparado para oferecer as melhores soluções e assim oferecer a segurança para a população em geral. Eu vou fazer a despedida. Antes disso, o Luiz, Gilberto, vocês gostariam de fazer algumas considerações finais? Como consideração final, eu só queria reforçar e agradecer a todos, né, por terem assistido e reforçar de que existem duas estratégias para combater esse Covid, que é a interna, né, tomar vacina, né, fazer o tratamento médico que o médico recomendar, né, no momento que talvez você entrar no hospital, né, e a segunda estratégia é combater no ar, que é onde eu, como sou engenheiro, tá, me concentrei nisso, então essa estratégia de combater o vírus no ar eu acho a mais eficiente nesse sentido. Muito obrigado, Luiz. Gilberto? A minha consideração, agradecer a todos a presença aí, a paciência aí da gente falar um pouco da gente aí, dos nossos negócios, e principalmente lembrar que qualidade de vida e saúde ela deve estar presente sempre, não é somente quando aparece uma pandemia. Então, esses dados é importante em qualquer momento da vida, em qualquer momento que você deve colocar. Então, a presença disso é a preocupação que devemos ter, porque, infelizmente, são coisas imensuráveis. Você não consegue medir a qualidade do ar, né? Você não tem como provar isso, né? E só vai perceber mesmo depois que você ou foi infectado, ou então quando você fica velho e começa a tossir, que nem sabe por quê, mas é porque você respirou aquele ar impuro a vida toda e não se cuidou. E aí que o ideal é você pegar teus filhos, a tua família e criar um ambiente onde eles possam respirar ar puro, usando o Delphi e os ionizadores. Muito obrigado, Gilberto. A todos aí, obrigado a você, a tua equipe aí, ao Libório, a todos aí, obrigado aí. Desculpe também aos contratempos aí que nós tivemos hoje. Obrigado. Gostaria de agradecer finalmente, né, a nossa audiência privilegiada, a nossa, que nem o pessoal fala no rádio, né, nossa audiência classificada. Pô, realmente, olha, as perguntas sensacionais, o interesse foi bastante interessante, é o que a gente quer. Como eu falei, né, nós queremos aqui usar esse espaço para a difusão do conhecimento, fazer com que as nossas empresas operem de maneira mais segura e mais lucrativa,
né? Isso, ganhar dinheiro não é pecado. Na verdade, nossas empresas dependem de um bom produto para que nós sobrevivamos a essas eras de incertezas com dignidade, oferecendo produtos justos, produtos perfeitos. Gostaria também de, como mensagem final, avisar aqui a todos os nossos amigos que nós temos uma porção de cursos que nós estamos oferecendo na Academia do Ar 360. Basta acessar nosso site, www.academiadoar360.com.br. Nós temos o famoso curso do PMOC 3.0, nós temos o curso de ar-condicionado básico, nós temos o curso de renovação de ar, como calcular. É simples, mas eu explico tudo sobre filtragem, como calcular os percentuais de acordo com a norma brasileira, de acordo com a Anvisa R09. Nós temos um curso sensacional sobre tratamento de águas industriais. Temos o curso de qualidade do ar, que também é apresentado pelo Leonardo Kozak. O curso de tratamento de águas é apresentado pelo Charles Domingues. Ou seja, gente, nós estamos fazendo isso daí, é um esforço conjunto, é uma iniciativa privada, e queria realmente incentivar, se você puder nos recomendar aos seus pares, aos seus amigos, que isso daí se torne uma realidade aqui no país. Parece que o Gilberto tem mais um recadinho para dar, Gilberto? Pode falar. É um recado importante. Na realidade, como a atividade da ProAir é recente, eu necessito de representantes, distribuidores em todo o Brasil. Quem estiver interessado, meu contato está aí, estou à disposição. Olha, legal. Tem pessoal aqui do Brasil inteiro nos acompanhando. Tem pessoal da Paraíba, apareceu um aqui de outro estado do Nordeste que agora não vi direito, né? Mas bacana você oferecer mais uma oportunidade de negócio, Gilberto. Muito bom mesmo, viu? Legal. Valeu, obrigado. Pessoal, sendo assim, mais uma vez eu agradeço a minha equipe, agradeço ao Libório, a Amanda Parra, minha filha número 3, né? Agradeço também ao César, você dá risada, né? Agradeço aí ao César, com a sua incansável dedicação, a Mone, com sua expertise, ao Alan, que está aí sempre nos acompanhando, né? Agradecer a todo mundo que, de alguma forma, colaborou, agradecer a nossa audiência e até o nosso próximo encontro, pessoal. Até mais vezes. Até mais, obrigado. Até logo.